na aula hoje de matemática, na aula de matemática de hoje, a gente vai falar sobre função quadrática, especificamente o estudo e gráfico de uma função, né? E os coeficientes reais e o discriminante, certo? A gente vai falar desses três assuntos. O discriminante, basicamente, é algo que vocês já conhecem, que vem lá do fundamental, quando vocês estudaram a equação de segundo grau, porque uma função quadrática nada mais é do que uma equação de segundo grau, tá bom? Que tem, no caso, uma função por dentro dela, né, na realidade. Aliás, como é que a gente pode falar? Aliado a isso, a gente ainda vai ter o conteúdo de SPAES, né? O D30 e o D31, ou seja, esse conteúdo, estudo de gráfico de uma função, coeficientes reais e discriminante, ele faz parte justamente desses assuntos aqui, ó, do D30 e do D31. Existe ainda um outro descritor do SPAES que fala sobre função quadrática, que é o D32. Só que esse é assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então vão anotando aí as coisas de vocês. Depois eu vou mandar isso daqui para vocês, o link do vídeo. Outra coisa, no @matemateca eu vou colocar eu vou mandar o slide, obviamente, para vocês, né? Num drive, provavelmente seja um novo. Mas eu também vou mandar isso daqui para vocês lá no @matemateca como um resumo, isso mesmo, vai estar lá com aquele carrosselzinho de 10 fotos, né? Aí você vai passando pro lado, você vai vendo os resumos, tá bom? Mais uma ideia, tá? Espero que vocês gostem. Vamos então lá. Primeira parte, estudando função quadrática. O livro de vocês, quem tá com o livro aí, pode abrir ele na página 104 e 105 e também dar uma acompanhada, que basicamente o material tá muito em cima do que tem no livro, tá bom? E quem não tá com o livro, infelizmente não tem problema, mas felizmente tá aqui para vocês na tela no slide, tá bom? E a atividade recomendada, lembrando que não está sendo cobrada a atividade, pois a gente só vai falar realmente de atividade. Deixa eu colocar aqui o laser. A gente só vai falar de atividade semana que vem, né? Essa semana é web aula, mas aqui já fica a dica para quem quiser fazer alguma prática de matemática. Tá aqui as atividades referentes ao primeiro assunto de função quadrática, página 105, página 106, tá bom? Vou seguir. Vamos lá então. A gente vai começar estudando função quadrática pela situação problema, que inclusive está no livro, né? Diz assim: as hortas comunitárias são ótimas alternativas de ocupação para terrenos baldios, espaços muitas vezes utilizados como depósitos de entulhos. Essas hortas oferecem alimentos frescos e saudáveis aos moradores locais, além de, em alguns casos, servirem como fonte de renda. Em certa horta comunitária, um canteiro de verduras retangular será ampliado em uma mesma medida, tanto no comprimento quanto na largura, como mostra a figura. Tá aqui a figura, ó. Esse aqui é um canteiro retangular, certo? E aí esse canteiro retangular, ele vai ser ampliado, né? E aí ele vai ser ampliado em tanto x para uma parte e tanto x para outra parte, nas duas medidas, tanto no comprimento quanto na largura. Então, gente, a gente pode representar a área F desse canteiro após a ampliação em função da medida x indicada, certo? Se considerarmos, deixa eu botar aqui rapidinho só para poder facilitar para mim. Vou botar. Se considerarmos x igual a 3, aliás, antes da gente ver isso aqui, né, antes da gente falar sobre isso aqui, vamos representar a área em função de x, que é a medida, né? Então, como é que vai ficar? Fica assim, ó. Lembrem que a área do retângulo, gente, ela é dada pela fórmula base vezes altura, certo? Ó, base vezes altura. Só que aqui a gente não está falando de base e altura, a gente está falando de largura, cadê? Comprimento e de largura, certo? Então é só fazer uma troca aqui. O comprimento, que é aquela parte mais comprida, como a gente poderia dizer assim, e a largura é aquela parte que é um pouco mais estreita do que a outra, tá bom? Aí, então vamos lá. A área do retângulo vai ser representada por f de x, então eu vou colocar aqui, ó, f de x.
f de x é igual, aí a base, vamos dizer que a base seja o meu comprimento, né? Acho que é isso que eu coloquei aqui, não. A base dessa nova área aqui vai ser a largura, ó, 7 mais esse pedacinho aqui, x, por isso eu coloquei aqui, 7 mais x, multiplicado, né? Porque aqui, ó, é base vezes altura. Então, vamos multiplicar pela altura, que no caso vai ser o nosso comprimento, que vai ser 10 mais esse x que eu vou aumentar. E aí, eu tenho agora 7 mais x vezes 10 mais x, ó. 7 mais x, um lado, vezes 10 mais x do outro. Então, aí agora a gente aplica aqueles conceitos que a gente já conhece. Por exemplo, ó, 7 vezes 10, aí a gente vai ver assim, ó, f de x vai ser 7 vezes 10 é 70, certo? Vou colocar logo aqui. E x vezes, e 7 vezes x é 7x, tá bem aqui, ó. Então, 7 vezes 10 dá 70 e 7 vezes x dá 7x, certo? Aí agora a gente faz o caminho de volta aqui, ó, o x. X vezes 10 dá 10x. E x vezes x dá x ao quadrado. Então, fica mais 10x mais x ao quadrado. Bom, continuando então aqui. Aí agora aqui a gente vai só reorganizar isso aqui para poder ficar mais bonitinho, né? Então, vamos lá. F de x vai ser igual a x ao quadrado mais 7x mais 10x dá 17x, tá certo? Isso aqui no final. E os 70, tá bom? Era só somar o 7x mais o 10x, tá bom, gente? Assim eu consegui determinar uma expressão, uma função que caracteriza, representa a ampliação dessa minha horta. O resultado é f de x igual a x ao quadrado mais 17x mais 70. Se a gente considerar que esse foi ampliado em 3 metros para cá e 3 metros para cá, ou seja, o valor do x é 3, né? A gente vai ter a seguinte área para essa horta. Lembrando que a área anterior dela era 7 vezes 10. 7 vezes 10 era 70 metros quadrados, certo? Mas agora a nova área dela, a gente vai ver quanto é que vai ser ampliando em 3 metros, que é o valor de x. Vamos lá no próximo slide, ó. Para isso, a gente faz o quê? Quando eu digo que x vale 3, eu pego a minha expressão, tá aqui a minha expressão, certo? E o que eu coloco? Eu substituo ela, onde tiver x, eu coloco 3. Então, eu não vou mais saber de f de x, agora eu vou saber do f de 3. E aí, onde tiver x, eu vou colocar o 3, assim como eu fiz aqui, ó. Então, fica 3x, aliás, 3 ao quadrado, mais 17 vezes o 3, mais o 70. Pronto, saiu o x agora. Agora é fácil de resolver. Isso daqui, gente, já é o descritor do SPAES, viu? É o descritor D31, que é resolver situação, problema envolvendo função. Né? Já estamos trabalhando. Ainda não falamos do D30, mas já estamos no D31, só para vocês terem uma ideia. Aí aqui eu tenho 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado é 9. Então, eu tenho 9 mais 17 vezes 3 dá 51, mais os 70. Pronto, quando eu somo tudo isso aqui, eu descubro a área dessa horta depois que eu ampliei em 3 metros, porque esse era o valor de x. Então, 9 mais 51 dá 60, 60 mais 70 dá 130. 130 metros. Ai, meu Deus, voltou, passou, foi tudo, deu spoiler para vocês aí, tá bom? Portanto, gente, nesse caso, a área do canteiro após a ampliação será de 130 metros quadrados. Lembrando que no slide anterior a gente viu que a área era de 70 metros quadrados. Aumentou só 3 metrozinhos na largura e 3 metrozinhos no comprimento. E olha o que aconteceu, ela praticamente dobrou de tamanho. Vocês viram aí a situação? Bom, a fórmula da área, gente, ela corresponde, essa fórmula bem aqui, ó, essa aqui, ó, x ao quadrado mais 17x mais 70, essa fórmula, gente, ela corresponde à lei da formação, à lei da função, que expressa a área da região após ampliação. Esse é um exemplo prático de função quadrática. Bom,
Lembrando, então isso aqui é a lei da função que expressa a região após a ampliação. Essa fórmula bem aqui. E essa fórmula aqui, ela é uma função quadrática. Então, vamos agora para o D30 explicar o que é uma função quadrática. Porque o D30, ele fala justamente em saber identificar o que é uma função quadrática, né? E aí a gente usa a definição para isso. Então, uma função, o que é uma função quadrática? Definimos, então, função quadrática como sendo uma função que tem de reais em reais, onde todo número x real, ele vai se associar a uma expressão, a um número. Esse número tem esse formato, ax² mais bx mais c, com a, b e c reais, e o a tem que ser diferente de zero. Quem lembra lá da função afim? Na função afim, a diferença que era ax mais b, só isso. Agora não, como é quadrática, é ax² mais bx mais c. É praticamente a mesma coisa. E o a também lá era diferente de zero. Aqui também continua, o a é diferente de zero, porque já eu vou explicar o que acontece. Se tiver essa definição, a gente diz que é uma função quadrática. Ou seja, uma função quadrática, vou até pegar aqui para marcar para vocês, ó. Deixa eu só pegar o marca-texto, que eu peguei com a caneta. Uma função quadrática, então ela é expressa nesse formato aqui, nesse formato genérico aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Esse é o formato dela. No caso, não se esqueçam que eu posso trocar o f de x por y. E aí eu posso também ter esse formato aqui, ó, y ao quadrado, ou y igual a ax ao quadrado mais bx, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Então, aqui a gente tem a forma algébrica da função afim, forma genérica algébrica, ou seja, a expressão algébrica. Só que, assim, toda função, ela também pode ser expressa de maneira gráfica, que aí é a outra parte do D30, certo? Então, fica tranquilo. Na realidade, vocês aprendendo a aula de função quadrática, vocês já estão aprendendo automaticamente o D30, o D31 e na próxima web aula vão aprender o D32 tranquilamente, tá bom? Deixa eu pegar aqui só o laser. Pronto. Então, dizemos, gente, nessa função, nesse tipo de expressão ax² mais bx mais c, que é a função quadrática, que o a, o b e o c são os coeficientes. E eles têm uma importância muito grande, tanto no nome deles, quanto na forma em que eles vão poder explicar algumas coisinhas da função. E a gente vai ver isso adiante. Vamos aqui para alguns exemplos e a gente definir o que é uma função, quais são os valores dos coeficientes. Olha, nesse primeiro exemplo aqui, ó, f de x é igual a x² mais 2x menos 7. Isso, nessa função aqui, ela é quadrática, porque ela está no formato, ó. O valor do a, ele está sempre acompanhando o x². O valor do b, ele está sempre acompanhando o x. E o valor do c, ele sempre está sozinho. Aqui dá, ó, o a, ele está acompanhando o x². E aí, como não está aparecendo nada aqui, a gente conclui que o a vale 1, tá bom? O b está sempre acompanhando o x. O valor do b aqui, no caso, é 2. E o c é o menos 7. Por quê? Porque ele está sozinho aqui, ó, isolado, certo? O c, ele faz o papel do b lá na função afim. Lembra o termo independente, né? Aquele termo que não acompanha ninguém. Independente, vai por conta própria, tá bom? Nessa outra aqui, ó, na g de x, que também é uma função quadrática, olha como é que ela está expressa, ó, menos x² menos 9x, pronto. Aí, qual é o valor do a? É o valor que acompanha x². No caso, é menos 1. Não está aparecendo 1 aqui, mas é menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. E o valor do b é menos 9, certo? No caso, está acompanhando o valor de x aqui. Então, a gente tem menos 9. O c, gente, é igual a 0. Por que o c aqui está igual a 0? Porque o c não aparece aqui. Se o c
eu não ia colocar menos x ao quadrado, menos 9x mais 0. Não. Desculpa aí, Cogonga. Não há necessidade, né, gente, de colocar mais 0. Se é 0, não vai influenciar em nada. Então a gente não coloca. O h de x, nessa nossa terceira função aqui, eu tenho h de x igual a 5x ao quadrado mais 1. O 5 é o valor do a, porque está acompanhando x ao quadrado. E o mais 1, ou 1, ele é o valor do c. Nesse caso aqui, não tem o valor, o termo bx, não tem o valor do b. Então, como o b é 0, se eu fizer 0 vezes x, dá quanto? Dá 0. Então, eu vou precisar colocar o 0 na minha expressão? Não. Então, a gente tira. Então, fica só isso. E ainda tem esse aqui, ó, m de x igual a menos 7x ao quadrado. Só isso. Onde só tem o valor do a. O a vale menos 7. O b vai ser 0 e o c vai ser 0. Aí, gente, vale lembrar aquilo que vocês aprenderam lá no fundamental de equação do segundo grau, né? Quando estudamos equação do segundo grau lá no fundamental, a gente vê que b igual a 0 e c igual a 0. A gente vai ter equações do tipo b igual a 0, c igual a 0, ou b igual a 0 e c diferente de 0, ou ainda b diferente de 0 e c igual a 0. Vamos lá, por exemplo, essa primeira bem aqui, ó, b igual a 0 e c igual a 0, é o m de x, só tem o valor do a. Nessa segunda bem aqui, ó, b igual a 0 e c diferente de 0, é o h de x. E ainda tem uma outra, né? b diferente de 0 e o c igual a 0, que no caso é o meu g de x. São chamadas de funções quadráticas incompletas. É igual à equação. Tinha a equação completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí tinha as incompletas, que estava faltando ou b, ou c, ou os dois, que é quando a gente tem essas situações. E no caso aqui, acontece a mesma coisa. São funções quadráticas chamadas incompletas. A única completa é aquela onde o a, o b e o c são todos diferentes de 0, tá bom? Aqui tá errado, aqui é para ser diferente de 0, viu? B diferente de 0 e C também diferente de 0. Vou ajeitar, no slide que vocês vão receber vai estar ajeitado, tá bom? Agora vamos resolver uma questão de função quadrática, já que a gente está falando só de estudando função quadrática. Na página 105 do livro tem essa atividade resolvida aqui. Por que o x é 3? Joel, o x é 3 porque na situação aqui a gente só definiu que a gente ia ampliar, vou até voltar aqui, nessa situação bem aqui, ó, a gente se considerarmos que o x é igual a 3, ou seja, se eu considerar que eu vou ampliar a minha horta em 3 metros, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas poderia ser qualquer outro valor, depende do tamanho que você quer ampliar. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava, aqui, beleza. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai para a atividade resolvida da página 105. Tá aí no livro de vocês também, mas tá bem aqui e eu vou resolver ela, tá bom? Olha, considere o prisma reto representado ao lado, cujas medidas estão indicadas em centímetros, certo? Aí, ele pede, tá aqui, ó, as medidas. Aqui é a altura, x mais 3. Aqui é a largura, x menos 1, e aqui é o comprimento, x, tá bom? Então, a gente tem as 3 medidas, né? Altura, largura e comprimento. Isso aqui a gente tem 3 medidas, porque a gente está falando de uma figura espacial, tem 3 dimensões. Aqui, de graça, vocês estão ganhando um plus de descritor D71, se não me engano. D71, que é sobre geometria espacial, sobre prisma, tá bom? Bom, o que ele pede, ó? Escreva uma função f que determine a área da superfície desse prisma em função de x. A área da superfície é como se fosse assim. Imagina que essa caixa aqui, ó, esse prisma aqui, fosse uma caixa de papelão, tá bom? Eu só quero saber quanto de papelão eu vou precisar para poder fazer essa caixa. Dentro é oco, eu não estou falando da parte de dentro. O que tem dentro seria o volume, mas a gente ainda não está vendo isso aí. Só quero saber a área. Como é que eu calculo a área?
A área nada mais é igualzinho ao retângulo, medidas vezes as medidas. Ou seja, no caso lá do retângulo era largura vezes comprimento, ou base vezes altura. Aqui, como a gente tem 3 medidas, a gente tem, no caso, que calcular altura vezes largura. No caso também vamos ter que calcular largura vezes comprimento e ainda altura vezes comprimento, tá bom? Então a gente vai ver aí. Mas vamos seguir, vamos explicar bem direitinho. E na letra B ele depois, ó, Joel, agora ele pede, ele dá o valor, ele diz assim, vamos imaginar então que o valor é 5 centímetros, né? 5 centímetros, o x vai ser igual a 5 centímetros. Vamos lá primeiro começar com a letra A. Na letra A ele diz assim, né? Escreva a função. Então vamos lá definir essa função bem bonitinho. Olha lá, ó. A área da superfície é dada por um prisma, né? Então ela vai ser assim, desse jeito, ó. Primeiro, eu vou pegar aqui f de x vai ser igual. Aí eu vou pegar essa primeira informaçãozinha bem aqui, ó. Eu vou dizer que essa área bem aqui, ó, né? Essa minha área bem aqui da frente, se vocês olharem bem, ela é igual a de lá de trás, que não tá aparecendo. Essa daqui, ó, a área dessa daqui da frente é igual a de lá de trás. Ela tem altura x mais 3 e tem largura x menos 1. Ou seja, tem uma aqui e tem uma lá atrás. No caso, são duas. Então, eu vou fazer 2 vezes essa áreazinha bem aqui, que é x mais 3 vezes x menos 1. Ou seja, x menos 1 vezes x mais 3. Tá aqui. Essa é a minha primeira área, certo? Já eu vou deixar mais claro para vocês, bem bonitinho. Mas, agora, vamos pensar aqui nessa segunda areazinha bem aqui, ó. X mais, aliás, essa daqui, né? Acho que é essa daqui. X mais 1, vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui, x mais 3 vezes x. Ou seja, ele está dizendo agora esse quadradinho bem aqui, ó. Esse quadradinho bem aqui, que é uma das laterais do prisma, ela é igual a que tá aqui de trás, ó. Só que não tá aparecendo, ó. Tá bem aqui por detrás, ó. Certo? Imagina que ela tá ali atrás. Ela não tá aparecendo, infelizmente. Mas aí a gente sabe que a largura dela é x e a altura dela é x mais 3, ó. Esse pedacinho aqui. E a gente sabe que tem duas. Tem uma desse lado e uma lá do outro lado da caixa. Então, 2 vezes x mais 3 vezes x. E por fim, ainda tem a tampa e o fundo da caixa, né, ó. A tampa tá bem aqui, ó. A tampa e embaixo o fundo, né, da nossa caixinha. O fundo, né, a gente pode dizer assim, ó. O fundo ele é representado por essa expressão aqui, ó. X menos 1, tá aqui, ó. X menos 1 vezes x. Só que são duas áreas, né? A tampa e o fundo da nossa caixa. Então, vai ser mais 2 vezes, novamente, x menos 1 vezes x. Pronto. Vixe Maria, parece que vai ficar uma cor muito louca, né, professor? Pelo amor de Deus. Salva nós. Aí é simples, gente. Aqui a gente faz o desenvolvimento legal, né? Eu pego, ó, deixa o 2 pro final, tá bom? X vezes x é x ao quadrado, né? Aí x vezes 3, você faz o nosso desenvolvimento normal de uma distribuição multiplicação. Quando a gente desenvolve essa multiplicaçãozinha aqui, tanto aqui, aí mais essa daqui, mais essa terceira aqui, aí depois você vai juntando. Lembra das nossas prioridades. Primeiro a gente faz as multiplicações, depois a gente faz as somas e subtrações equivalentes, tá bom? E aí no final a gente, ó, só para lembrar aqui, para ficar mais claro. Essa daqui, 2, que multiplica x menos 1 vezes x mais 3, ela é referente à área 1, que eu vou colocar aqui, ó, lateral 1. E a lateral 1, ela é a frente, aqui e lá atrás. Já essa segunda aqui, ela compreende a lateral 2, que vai ficar bem aqui, ó. Que compreende a esse lado e o outro lado lá que também não tá aparecendo. E por fim, essa outra areazinha bem aqui é a base e a tampa, né? A base e a tampa, que no caso é a nossa área 3, tá bom? Só para ficar claro para vocês vão receber o slide, inclusive, quando vocês receberem o slide, ele vai estar assim, já com toda a resposta já dada assim, bem bonitinho para vocês.
E tem no livro, né? Não tem como vocês não acompanharem. Aí, se vocês olharem no livro, ele também vai fazer o quê? Ele vai fazer um avanço que nem eu vou fazer. F de x, no caso, no final, quando você expressa todas essas informações, isso aqui é coisa básica que você aprende lá no 7º ano, gente, pelo amor de Deus. Quando você finaliza, você vai encontrar a área, a função que representa a área da superfície desse prisma, que é f de x igual a 6x² mais 8x menos 6, certo? Essa é a função, certo? Essa é a função. Respondida, então, a letra A. Para fazer a letra B, é só pegar a mesma função, certo? Tá aqui a função, né? Só eu pegar para fazer a letra B essa mesma função aqui, já que a gente tem x igual a 5, eu só vou pegar essa função e substituir. Onde tem x, eu coloco agora o 5. Então, olha bem aqui, ó. F de x vai ser agora f de 5. Então, vai ser 6 vezes 5 ao quadrado, porque no lugar do x, agora eu vou colocar 5. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 ao quadrado, mais 8 vezes 5, menos o 6, certo? Aí, é só fazer as operações normais. Primeiro, o que eu faço aqui, ó? Primeiro, a potência, né? 5 ao quadrado dá 25. Aí, eu pego 25 vezes 6. 25 vezes 6 dá 150. Vai ver aqui, ó. Vamos lá ver se tá aqui. 150. Acho que eu já fiz direto. 150. Aí, já fez direto aqui, que nem no livro. 150. Vamos separar aqui, que aqui tem 150. 8 vezes 5 dá 40. 40 menos 6. 40 menos 6 é 34. Então, 34 mais 150 dá quanto? Dá 184. E aí, como a resposta está em centímetros, aqui a nossa dimensão é centímetros quadrados, tá bom? Não coloquei, mas é centímetros quadrados. Aí, gente, no livro ele ainda fala bem assim, né? Que de maneira geral, quando o x representa uma medida de comprimento, área, volume, a gente deve restringir o domínio da função. Como é que é restringir esse domínio da função? Quando a gente trabalha área, volume, medida, tudo isso daí que é positivo, a gente tem que restringir apenas a parte positiva, porque eu não tenho condições de falar assim, essa semana eu corri 3 metros negativos. Não, 3 metros é muito pouco, né? Parece nem que eu nem corri, eu andei, né? Essa semana eu fui na beira-mar e eu corri 10 quilômetros negativos. Alguém consegue correr 10 quilômetros negativos? Nem de ré. Nem de ré você faz isso. Porque de ré você ainda tá correndo positivamente. Ou seja, comprimento, volume, medida, área, né? Tudo isso é as medidas. Toda vez que a gente for representar a medida de comprimento, a gente vai sempre trabalhar com a parte positiva. Então, restringe aí o nosso conjunto dos reais. Professor, por que tem que multiplicar por 2 3 vezes? Caio, tem que multiplicar por 2 3 vezes porque a gente tem 3 laterais. Se você olhar aí, A1, A2 e A3, certo? A1, ela tem uma área aqui na frente e a outra lá atrás que ela é igual. Então, eu tenho que multiplicar por 2, porque é a mesma coisa, 2 vezes. A2, eu também tenho ela de um lado e tenho ela do outro. Então, 2 vezes. E a base, eu tenho a base e a tampa que são iguais. Também tenho que multiplicar 2 vezes. Eu poderia botar tudo isso lá no final e multiplicar tudo por 2, lá no final. Mas eu decidi fazer que nem o livro fez, que ele fez separado. Ele primeiro multiplicou a área da lateral 1, que é aqui na frente e atrás, a área da lateral 2, que é de um lado e do outro, e a área da lateral ou da base 3, que é em cima e embaixo, tá bom? Não sei se deu para ficar claro. Agora, a gente vai falar sobre o gráfico de uma função quadrática. Está na página 107, 108, 109, 110 e 111 do livro. Aí você pensa, meu Deus, quantas páginas, professor? Mas é porque é gráfico. Como é gráfico, é um plano cartesiano. Vocês sabem como é um plano cartesiano com uma figura. Então,
ocupa muito espaço. Então, por isso que tem todas essas páginas aí necessárias, certo? Fora o gráfico, né? Quando a gente vê o gráfico de uma função, para a gente esboçar o gráfico de uma função, a gente usa uma tabela, a gente vai ver isso. Bom, e as atividades referentes a esse assunto estão na página 111 e na página 114. Também está igualzinho o livro, olha bem. Começamos com a situação problema. O canguru, ele move-se por meio de saltos. O deslocamento do canguru no salto descreve uma trajetória que se assemelha a uma curva correspondente ao gráfico de uma função quadrática. Veja, tá aqui, ó. O canguru está na posição 0. E quando ele dá um salto, até ele chegar no chão, eu ia falar ação, tá? Até ele chegar no chão, novamente ia sair de novo, sabe? Ele percorre essa linha vermelha bem aqui, ó. Se vocês estão vendo aqui, ó, né? Ele pula aqui, aí aqui é o movimento dele. Ele ainda tá no ar, até que ele pousa de novo ao chão, certo? Essa linha vermelha é o gráfico da função quadrática, certo? A gente vai ver o que é ela. De maneira semelhante à função afim, a gente pode esboçar o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Então, da mesma forma que a gente faz lá na função afim, a gente determina uns valores para x e descobre os y para formar pares ordenados, aqui a gente também vai fazer do mesmo jeito. Só que aqui a gente tem uma facilidade muito grande, que quando a gente chega lá no zero da função, basicamente a gente só precisa do zero da função e do valor que toca o eixo y, porque sempre vai tocar o eixo y. Nunca se esqueçam que isso sempre vai acontecer em função, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai usar o esboço da função base, f de x igual a x ao quadrado. Que essa daqui é a primeira, de onde surgiu o estudo de função quadrática. Vamos adiante. Olha aqui, ó. Ainda lá na situação problema, vão acompanhando no livro de vocês. Tá aqui. Como é que eu faço para esboçar o gráfico de uma função? Eu determino alguns valores para x. Tá aqui, eu determinei alguns valores para x. E aí eu aplico na função que eu quero e eu descubro os valores de y, que são esses segundos aqui. E aí eu consigo formar os meus pares ordenados. Lembrando que um par ordenado, ele é um ponto no plano cartesiano. Tá aqui, ó, vários pontos no plano cartesiano, certo? A identidade do ponto nada mais é do que o par ordenado. Aqui mais um plus para vocês de SPAES. A gente está falando agora do descritor D57, mas ainda assim não é a nossa aula de D57. Vamos lá então. Quando eu digo que x vale menos 3, professor, mas esses valores aí, o que eu faço? Não, calma. O ideal é que você escolha valores bem opostos entre si, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, peguei menos 3, menos 2, menos 1, aí peguei o 0. Aí peguei o 1, 2, 3. Olha aqui, o 1, 2 e 3 é o oposto simétrico desses aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Mas precisa pegar tudo isso de valor, professor? Não, não precisa. Eu poderia pegar só o menos 3, o 0 e o 3. Tá aqui, ó, peguei o 3 e o oposto dele, que é o menos 3, e peguei o 0, que tá na metade do caminho entre os dois, entendeu? Podia ser só isso. Mas o livro, ele pega vários pontos. Não precisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não precisa. Aí, vamos lá. Menos 3. Quando x é menos 3, eu tenho, então, que f de x vai ser f de menos 3. Então, no lugar do x, eu coloco menos 3. Menos 3 ao quadrado, nunca se esqueça. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, o resultado dá sempre positivo. Isso aí também é lá do 7º ano, viu? 7º ano. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. 9. Então, eu tenho o primeiro par ordenado, que o valor é menos 3 para x e 9 para y. E assim, eu vou montando em cada um deles, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então, o ponto vai ser menos 2 para x e 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu tenho par ordenado menos 1 e 1. 0 ao quadrado é o melhor de todos, né? 0 ao quadrado é 0. Então, é 0 para x e 0 para y. Tá aqui o par ordenado, 0 e 0. Esse aqui, na origem do plano cartesiano.
Aí 1 ao quadrado é 1, então o par ordenado vai ser 1 e 1. 2 ao quadrado dá 4, então vai ser 2 e 4. E 3 ao quadrado dá 9, 3 e 9 é o meu par ordenado. Agora a gente vai identificar isso aqui. Deixa eu pegar aqui só. Marca texto aqui. Eu não quero amarelo não, eu quero azul. Azul da cor do ADM. Bom, prestem atenção, ó. Esse aqui é o nosso primeiro pontinho aqui, né, ó. Menos 3 para x e 9 para y. Depois eu tenho esse segundo ponto aqui, ó. Pronto. Menos 2 para x e 4 para y. O terceiro, menos 1 para x e 1 para y. A gente faz um encontro entre eles. Nunca se esqueça disso. Se você está com dúvida um pouquinho no plano cartesiano, eu recomendo que você pesquise no YouTube, assim, plano cartesiano, professor Ferreto. Pode ter certeza que vocês vão encontrar algumas aulas lá bem bacanas do Ferreto. Inclusive, a gente se espelha nele, né, para dar aula. Muita gente. Aqui mais um ponto, ó, 0 para x e 0 para y. Não sai nem do lugar, fica aqui mesmo. 1 para x e 1 para y. 2 para x, 4 para y. E 3 para x e 9 para y. Pronto. Bom, note que determinamos apenas alguns pares ordenados que satisfazem essa função. Lembrem que o domínio e o contradomínio das funções é nos reais. Nunca se esqueçam disso. O domínio e o contradomínio da função é nos reais. Lá da definição, f de reais em reais. R, setinha, real. R, setinha, R. Certo? Nunca se esqueçam. Logo, a gente vai ter pares infinitos. Vai ter muitos pares. Não são só esses aqui que eu coloquei. Por isso que, como eu coloco só alguns, eu estou apenas esboçando o gráfico. Nunca que eu vou dizer assim para vocês, desenhe o gráfico da função. Para desenhar o gráfico é preciso conhecer todos os pontos. Mas você não precisa conhecer todos os pontos. Então, você só precisa de alguns. Então, a gente só esboça o gráfico. Então, o gráfico é dado pela representação de todos esses infinitos pontos no plano cartesiano. Mas como é impossível, a gente traça um esboço, ligando esses pontos destacados de forma que temos o gráfico. Aí eu venho aqui assim, ó. Agora eu vou riscar, gente. Bora lá, ó. Descendo. Sempre, lembrando, parei até aqui rapidinho para falar um negócio. Sempre da minha esquerda para a minha direita. Sempre neste sentido aqui. Esse é o sentido que vocês vão fazer, ó. Da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. Agora vamos voltar lá pro marca-texto que eu quero terminar aqui, ó. Pronto, comecei aqui, ó. Primeiro que ele vai infinito, ó. Ele vem lá de cima e vem. Opa, entrou no plano. Agora vamos desenhar, né? Tá aqui. Aí vem. Chegou bem aqui, ele começa a subir. E ele vai subindo. Chegou bem aqui, acabou o plano, mas ele vai continuar, viu? Pronto, se vocês olharem, foi isso que aconteceu aqui, ó, certo? Eu esbocei o gráfico da minha função quadrática. E aí, aqui a gente tem algumas informações, eu vou levar lá para o próximo slide, tá bom? Só que aqui a gente já pode ver, ó, uma setinha indicando o que é um vértice da parábola e isso daqui está indicando o eixo da parábola. A gente vai ver isso adiante, tá bom? Olha lá, tá aqui de novo a imagem, tá? O esboço de f é uma curva, o esboço da função é uma curva que a gente chama ela de parábola. Não se esqueçam, parábola, certo, meu povo? Parábola. Nunca se esqueça, é uma parábola. O gráfico da função afim é uma reta. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Toda parábola, gente, ela possui um eixo de simetria, que é aquela... que no caso, é uma reta perpendicular. Perpendicular, o que eu posso dizer? Que ela é em pezinha. Tipo o eixo Y aqui, ela é em pezinha. E aí, ela divide a parábola em duas partes iguais, certo? Por isso que é chamado eixo de simetria, porque de um lado tem a parte e do outro tem a outra, e as duas são iguais, são simétricas, tá bom? Que intersecta em um único ponto. Esse ponto é denominado vértice da parábola. O vértice da parábola, a gente vai aprender mais sobre ele na nossa próxima webaula, tá bom? Mas assim, só para ficar claro, o vértice da parábola é um ponto que divide
o gráfico é em duas partes. Um lado está a metade da função, do gráfico da função, e do outro lado da outra metade. Nesse caso aqui, desse exemplo, o vértice, ele tem coordenadas 0 para x e 0 para y, porque ele está bem aqui, ó, no lugar do ponto 0 e 0. Mas aí pode acontecer outros tipos, e não necessariamente, gente, o eixo de simetria vai ser sempre o eixo y, tá bom? Por exemplo, imagina que o gráfico ele tivesse nessa posição bem aqui, que eu vou fazer aqui, ó. Fosse um gráficozinho menor. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui, bem pequenininho aqui mesmo. Aqui. Aqui, ó. Ele desce. Pronto. Ô, coisa feia. Aqui seria mais ou menos o meu vértice da parábola. Aí esse vértice da parábola agora ele seria menos 3 e 1. Certo? E o eixo de simetria agora não é mais o eixo y, agora é esse pontinho bem aqui, ó, esse espaçozinho bem aqui, ó. Por quê? Porque o eixo de simetria, ele corta exatamente no vértice da parábola. Então, não é o eixo de simetria, ele está sempre paralelo ao eixo y, certo? Ele sempre está paralelo. Ele pode coincidir? Pode. E aí, essa coisa de paralelo e coincidente, vocês viram isso no 8º ano, né? Em geometria no 8º ano, em matemática com geometria no 8º ano, tá? Agora, a gente vai falar sobre os coeficientes de uma função quadrática, certo? Aí aqui, a gente destaca os 3 que a gente conhece, né? Que a gente já viu lá no início da aula. O A, o B e o C. Cada um vai fazer com que o gráfico se modifique, e não só o gráfico, mas a expressão, os valores da expressão se modifiquem, tá bom? Porque o gráfico nada mais é do que os valores, certo? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Pronto. Pronto. Então, a gente está falando dos coeficientes agora. Agora a gente vai falar dos coeficientes de uma função quadrática. E aí a gente começa pelo primeiro coeficiente que a gente viu, o A. Observando o coeficiente A de uma função, esse assunto, gente, só para antes de mais nada, ele está lá na página 108 já, viu? Já está na página 108. O coeficiente, observando o coeficiente A, né, da função quadrática, podemos verificar, por exemplo, se a parábola que a representa possui concavidade, que a concavidade é a abertura dessa parábola, se essa abertura está voltada para cima ou para baixo. Imagina um copo, uma taça, certo? A parábola é como se fosse você olhar uma taça em termos assim. É o mais óbvio que a gente consegue imaginar para vocês, é isso, uma taça, certo? Se eu tiver com a taça corretamente colocada, assim, segurando ela, estiver cheia, ela vai ter que estar com a concavidade para cima, a abertura dela tem que estar para cima. Se eu virar a taça, quando a gente normalmente a gente não está bebendo, a gente vira a taça para não encher de poeira, né? A gente está com a concavidade, a abertura para baixo, tá? Então a gente vai entender bem direitinho agora. O coeficiente A, ele faz esse trabalho. Ele indica se a concavidade da função, a concavidade da parábola, a abertura, vai ser para cima ou para baixo. E também o A ainda diz se a função ela é crescente ou decrescente, né? Que no caso, aí já deu para vocês terem uma ideia. Se a função é crescente, ela está com a concavidade para cima. Se ela é decrescente, ela está com a concavidade para baixo. Olha lá, gente, ó. Aqui eu tenho veja o gráfico em algumas informações acerca das funções f e g. Na função f de x, eu tenho x² mais 2. Aí aqui, ó, mais um exemplo de esboço do gráfico. Ele pegou alguns pontos e esboçou um gráfico, certo? O gráfico da parábola, o gráfico da função quadrática. Perceba aqui que o valor do A é 1. 1 é positivo, certo? Como 1 é positivo, a abertura da minha parábola, ela está para cima. Veja aqui, ó, esse espaço aqui aberto está na parte de cima. Já na segunda, na g de x,
g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4, percebam que agora o g, ele está no... Aliás, a parábola ela agora está voltada para baixo. Isso aqui acontece porque o valor do a é negativo, menos 2, certo? E aí agora olha aqui, ó, a abertura está aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo. Tão embaixo que quase não aparece, né? Pois bem, note que na primeira parábola, f tem a concavidade e a abertura voltada para cima. E o coeficiente a é maior do que zero. Está bem aqui explicadinho. E na segunda, a gente vê que a concavidade está voltada para baixo e o coeficiente a é menor do que zero. Ou seja, quando o coeficiente a ele é positivo, concavidade para cima. Quando o coeficiente a é negativo, concavidade para baixo. E isso ainda ajuda muito, porque quando a é positivo, concavidade para cima, função crescente. Quando o a é negativo, concavidade para baixo, função decrescente. Lembrando que a concavidade é o quê? É a abertura da parábola, tá bom? Aí aqui tá mais assim, ó. Sendo assim, para qualquer tipo de função, a gente sempre vai observar ele desse jeito. Em uma função quadrática, se o coeficiente a for maior que zero, ou seja, a maior que zero, então a parábola terá concavidade, a abertura voltada para cima, tá aqui. Agora, se em qualquer função quadrática, se o coeficiente a ele agora for menor do que zero, ou seja, a menor do que zero, então a parábola terá concavidade, a abertura sempre voltada para baixo, tá aqui, ó, certo? Acho que é muito claro isso aqui, né? Ainda falando sobre o coeficiente a, né? A gente ainda pode analisar o coeficiente a de uma função quadrática, obtendo informações a respeito, por exemplo, da abertura dessa parábola. A gente já viu que a abertura para cima ou para baixo, ela vai ser determinada pelo coeficiente a. Mas o tamanho dessa abertura, se ela é muito aberta ou se ela é muito estreita, como é que eu posso ver isso? O a é que vai me dizer isso, tá bom? Eu vou explicar, ó. Se analisarmos duas ou mais funções e as mesmas tiverem o coeficiente a de mesmo valor absoluto, o que é o valor absoluto? É um módulo de um número, ou seja, o valor dele ser um sinal, certo? Suas aberturas serão sempre iguais. Veja abaixo o valor absoluto de a, ou seja, o a é igual a 1 para f, g e h. Olha aqui, ó. A primeira função, o valor de f de x é x ao quadrado mais 5x mais 7. O valor do a aqui é 1. Na g de x, o valor de a também é 1. E na h de x, o valor de a é menos 1. Só que tem um detalhe. Vou até botar aqui para vocês. Não importa se eu faço assim, ó. Menos 1 ou mais 1. O módulo, que é o valor absoluto desses números, sempre vai ser 1, certo? Aqui, ó. Não importa que aqui é negativo. Negativo, concavidade para baixo. Beleza, tá aqui, a concavidade está para baixo. Mas se você olhar bem, a abertura deles é extremamente igual. É o mesmo procedimento, é a mesma abertura. Se eu crescesse essa azul até ficar do tamanho dessa vermelha, ficaria o mesmo tamanho. Se eu arrastasse ela bem para cá e colocasse o vértice delas bem em cima uma da outra, invertesse, eu iria encontrar a mesma abertura, certo? Isso acontece por quê? Porque o valor absoluto das funções são iguais, certo? Agora, se a gente pegar duas ou mais funções, a partir de duas, sempre a partir de duas, e a gente for analisar o coeficiente delas, coeficiente a delas, e a gente perceber que tem uma diferença, aí as aberturas vão ser diferentes, certo? E aí lá no próximo slide eu vou explicar por quê. Vou explicar mais um detalhe. Olha aqui, ó. O módulo, ele vai ser diferente para cada uma. Por exemplo, nessa aqui, ó, f de x, o a vale 1 sobre 3, né? 1 sobre 3 para f, 3 para g e menos 1 para o valor de h de x. Ou seja, nessa primeira aqui, ó, o módulo de a vai ser um 3
o módulo de A vai ser 3. E o módulo de A, lembrando que o módulo, gente, não precisa nem fazer desse jeito, não. É só lembrar que é o número sem o sinal. Aqui é menos 1. Então, vai ficar só 1. Nenhum dos três são iguais, ó. Esse daqui é diferente desse. E também é diferente desse. Apesar de os números serem praticamente os mesmos, né? Tá bom? E aí, ainda concluindo nesse detalhe aqui, o coeficiente A, a gente vai poder dizer assim, que quanto menor for o valor absoluto do coeficiente A, ó, quanto menor for o valor absoluto desse coeficiente A, mais ele vai estar próximo, aliás, quanto menor for, mais ele estará aberto, né? A abertura será maior. Vou explicar melhor para vocês, certo? A gente pode definir que o coeficiente A, concluindo a situação anterior, que quanto menor for o valor do A, o valor absoluto, ou seja, quanto mais próximo de zero for o valor do A, maior será a abertura dele, certo? Olha aqui, ó. Esse daqui, 1 sobre 16, ele está bem próximo de zero. Como acontece isso? Quando está mais próximo de zero, ou seja, o valor absoluto, ele está bem próximo de zero, o valor absoluto do coeficiente A, eu digo que a abertura ela vai ser bem mais larga. Olha aqui como é largo, né? Olha o tamanho disso daqui. E à medida que vai aumentando esse valor absoluto, ou seja, vai ficando mais distante de zero, por exemplo, aqui, ó, 8. L de x é igual a 8x. O valor do A é 8, certo? 8 está mais distante de zero do que 1 sobre 16. Ó, essa daqui é do 1 sobre 16, essa verdezinha aqui. E essa outra verde clarinha aqui, ó, é a de L de x. Olha como ela tá bem mais fechadinha, né? Ou seja, quanto mais distante de zero for o valor absoluto do coeficiente A, mais apertadinha ela vai ser. Agora, gente, a gente vai falar sobre o coeficiente B. O coeficiente B, que é aquele que acompanha aqui, ó, na função, ele acompanha o x, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, ele acompanha somente o x. O B, o coeficiente B de uma função quadrática, ele vai indicar, por exemplo, se a parábola relacionada a ela, no caso, interseta o eixo y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Nunca se esqueçam desse detalhe. Sempre da esquerda para a direita, tá bom? Observem esses gráficos aqui abaixo. Se vocês olharem bem aqui, eu tenho um valor de B igual a 3. Portanto, a parábola intersecta o eixo y no ramo crescente. Mas por que está no ramo crescente? Porque o 3 é maior do que 0. Ou seja, o valor do B ele é maior do que 0. Vou até riscar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Como o B é maior do que 0, pois o B vale 3, ela está tocando no ramo crescente. Já já eu vou explicar o que é um ramo crescente e o que é um ramo decrescente. Certo? Da esquerda para a direita. Essa informação aqui, vocês têm que guardar para a vida, tá? Na g de x aqui, ó, o valor de B é menos 3. Aí agora o que acontece? O B, ele é negativo, menor do que 0. E aí agora a parábola toca no eixo y no ramo decrescente, ó, decrescente. Eu acho que está começando a ficar claro por que é crescente e por que é decrescente, ó. Não é sempre da esquerda para a direita? Olha aqui, ó, daqui para cá, então a gente vai subindo, ó. E tô indo da esquerda para a direita. Perceba que essa primeira parte aqui, até chegar bem aqui, só cresce. Tá aqui, ó, começa lá embaixo, bem negativo. Menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1. Ó, tá crescendo. Essa parte aqui é chamada de ramo crescente. E essa parte aqui, ó, continua crescendo. Aí agora chegou bem aqui, ó, começou a decrescer. Aí a gente diz que agora é no ramo decrescente. E ainda tem um outro caso. Na h de x não tem o valor de b. b é igual a 0.
Quando B é igual a zero, toda vez que o B é igual a zero, a gente vai sempre ter a parábola, né, tocando o eixo Y exatamente no vértice da parábola. O eixo de simetria vai ser sempre o eixo Y, tá? Aí, se uma função quadrática ela é crescente à direita do seu vértice, então ela será decrescente à esquerda e vice-versa. E dependendo da concavidade da parábola também. Tá? Vamos lá, ficar mais claro para vocês. Ó. Se o A é positivo, ou seja, se a parábola, a concavidade, a abertura é para cima, o ramo crescente... Primeiro a gente começa pelo ramo decrescente. Vou até mudar aqui pro lace. Pronto. Se o A é positivo, a abertura é para cima. Se essa abertura é para cima, perceba que a gente começa sempre da esquerda para a direita. Olha aí, ó. O ramo, primeiro, ele é decrescente. Olha a setinha dizendo, né? Aí, quando ele chega aqui, aqui é o vértice. Vale, meu Deus, bem aqui é o vértice. E depois ela começa novamente, aí ela começa a crescer. O ramo crescente, tá bom? Já se o A é negativo, deixa eu riscar também. Se agora o A é negativo, o A é menor do que zero, então a concavidade é para baixo, a abertura da parábola é para baixo. Então a gente começa da esquerda para a direita, ó. Primeiro o ramo é crescente, depois vem o vértice e depois ela começa a decrescer. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Porque assim, já caiu até questões em vestibular sobre isso. E Enem cai muito questões envolvendo essa situação. A gente tem aqui 3 situações, né, para o gráfico, para poder identificar. Bom, se o B for positivo, a gente pode dizer então que o ramo crescente, quando a parábola é voltada para cima, esse é o ramo crescente, ó. Percebam um formato que eu sempre vou fazendo, ó, sempre da esquerda, seguindo para a direita, seguindo, claro, a minha parábola. Aqui é quando o B é positivo, sempre vai tocar no ramo crescente. Sempre no crescente, ó. Crescente, crescente. Se o B é negativo, sempre vai tocar no ramo decrescente. E aqui, ó, cresce, 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 mas agora, ó, decrescente, tocou. E se o B é igual a zero, sempre vai tocar no vértice da parábola. Sempre vai tocar no vértice da parábola, não importa se é concavidade para cima ou concavidade para baixo. Ah, e o coeficiente C, gente? O coeficiente C, ele é aquele que expressa onde, né, corresponde à ordenada do ponto em que a parábola relacionada à função intersecta. Por exemplo, nesse aqui, ó, g de x igual a x sobre 2 menos x mais 5, a gente tem que o C vale 5, ó, o C tá aqui, ó, isolado, é o termo independente. Então, se o C vale 5, significa que a parábola ela toca o eixo Y no ponto 5. Agora, se vai ser o ramo crescente ou decrescente, ou se a parábola vai ser com abertura para cima ou para baixo, a gente tem que ver os valores dos outros coeficientes. Por exemplo, o A vale 1/2, é positivo, abertura para cima, concavidade para cima, tá certo. O B é negativo, significa que vai tocar no ramo decrescente, tá aqui, ó, decrescente, para depois crescer, certo? Só para ficar claro, então, o coeficiente C é o mais simples de tudo. Na semana que vem, gente, vai ser uma atividade. E a atividade, gente, ela vai estar no Forms, viu? Ela vai estar no Google Formulários, tá bom? Como é que vai ser essa atividade? Vão ter lá 10 questões, né? E vocês vão ter que fazer 10 questões é o mínimo, né? Eu acho que é. E vocês vão ter que fazer essas 10 questões e resolver e mandar pelo formulário, certo? Vai estar lá no Classroom, tá? Na semana 3, daqui a 2 semanas, a gente volta a ter web aula. E aí a gente vai ver o discriminante, que é o zero da função, e o valor de máximo e mínimo. E na semana seguinte, outra atividade no Forms e com o prazo de 1 semana para entregar. Aí eu tenho uma mensagenzinha para vocês: estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar vocês de seus sonhos, certo? E aí a gente termina a nossa aula.